Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Poracá, onde compartilhamos pontos de vista novos, inovadores e disruptivos e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparada para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. A gente pegou esse tema de hoje de rotina da nossa caixinha semanal do Porá Café, que é a nossa caixinha de perguntas de temas abertos, onde vocês colocam alguma dúvida, curiosidade, alguma coisa que vocês querem saber mais a respeito, entender melhor. E surgiu uma pergunta que ainda nem tinha aparecido, a gente achou muito boa e muito importante falar sobre esse tema, porque acho que poucas pessoas às vezes até param para pensar, talvez só parem para pensar nisso quando algum profissional sugere alguma coisa. E a questão que a pessoa colocou na caixinha foi assim, ó, rotinas, tudo igual todos os dias, gera segurança e previsibilidade ou estresse e ansiedade? E, como sempre, não é uma resposta de sim ou não, de um ou outro, e a gente vai aprofundar um pouco nesse tema e trazer essa nova perspectiva sobre esse assunto. Quer você esteja passando aí por alguma dificuldade, por ter que seguir uma rotina muito certinha, por estar sem rotina, ou se você ainda não parou para pensar nisso, agora a gente vai te ajudar a entender qual a melhor coisa para você e para o seu animal. Muito se fala sobre a importância de manter rotina, né? E que isso é uma das chaves para lidar com questões emocionais, para lidar com questões de comportamento e até para resolver, né? O pessoal coloca como pré-requisito para você resolver questões de comportamento com o animal, você estipular uma rotina que seja clara, que seja previsível. E aí que, né, a gente também precisa começar a questionar algumas recomendações que a gente ouve e entender que nem todas as recomendações são boas, né? São úteis em qualquer caso. A primeira, sei lá, desconstrução sobre esse termo que eu queria trazer aqui é a gente diferenciar muito o que é uma rotina e o que é um hábito. Né? Então, muita confusão existe em torno da palavra rotina e ela tem sido usada, eu acho que de uma maneira até equivocada. Eu entendo o uso que estão dando para essa palavra, né, a importância que isso existe na vida de um animal, mas eu acho que muita confusão acontece quando a gente não para refletir sobre o significado mesmo da palavra. Né? Então, uma coisa é algo que você faz rotineiramente, um comportamento ou uma conduta que se repete ao longo do tempo. Então, se você tem um gosto por alguma atividade específica, algum hobby seu e você consegue incluir isso na sua rotina, não necessariamente quer dizer que você faça isso todos os dias no mesmo horário. Dá um exemplo mais claro aí. Por exemplo, eu gosto de praticar esporte. Sempre gostei de jogar futebol. Hoje em dia eu consegui colocar na minha rotina surfar, mas eu não surfo todos os dias às 6 da manhã. E eu não surfo nem todos os dias, mas eu posso dizer que faz parte da minha rotina praticar essa atividade física. Né? E até falando da atividade física, então, como algo chave para a gente lidar com questões de comportamento dos animais. Eles precisam, como todo ser vivo, precisa gastar energia, colocar em prática, né, exercícios aeróbicos, enfim. A gente sabe que isso é uma das camadas quando a gente fala aí de uma terapia comportamental. Então, um hábito se torna algo que a gente faz sem pensar. Então a gente, por exemplo, escova os dentes todos os dias, a gente prepara um café quando a gente acorda. São coisas que a gente faz num piloto automático que não exige nenhum gasto cognitivo e tal. E a gente não pode dizer que é uma rotina escovar os dentes, é um hábito. É um hábito. Geralmente meio no mesmo horário, né? Todo dia no mesmo horário. É quase que um comportamento ritualizado. E essa é a primeira confusão que se faz muito a respeito do que é realmente indicado para os animais, porque eles precisam sim de uma rotina equilibrada, de uma rotina previsível. Então, a gente vai abordar mais o que é de mais importante de ter numa rotina para qualquer animal, na verdade, até para você que está nos ouvindo, como assim é para a gente. Mas entender que existe essa diferença. Não é porque ele precisa de uma rotina de que ele precisa fazer todos os dias as coisas nos mesmos horários, acontecendo de uma mesma maneira. Falando dos animais, o que faz parte, ou que deveria fazer parte de uma rotina saudável, são as atividades bioapropriadas que a gente tanto fala. Então, é a busca de uma rotina bioapropriada, que são comportamentos ligados
a alimentação deles. Então, para ser alimentado, um animal ele fareja, ele caça, ele destrói, ele rói coisas. Eu falo, só aproveitando assim, por exemplo, o hábito é ele ser alimentado O hábito todos é os comer. dias através de uma atividade, né? Mas não precisa ser a mesma atividade nos mesmos horários o tempo todo. Então, entra na rotina essas atividades, mas não precisa ser pontualmente às 7 da manhã, sempre no mesmo brinquedo, por exemplo. Isso. E daí, por exemplo, outra coisa que é extremamente importante para qualquer espécie, interação social de qualidade. Então, não é porque eles precisam ter na rotina interações sociais de qualidade que ele precisa todo dia brincar do mesmo jeito com você, fazendo as mesmas coisas. Ou todo dia encontrar Todo dia encontrar 5 cachorros no bairro, né? os mesmos amiguinhos. Também descanso de qualidade precisa fazer parte da rotina, isso é muito pouco falado. Então, quando a gente encontra animais ansiosos, falando de cães principalmente, a maioria dos cães ansiosos eles não conseguem ter um momento de relaxamento durante o dia. E faz parte de uma rotina natural para cães em vida livre até, que eles consigam descansar, eles tiram longas sonecas ao longo do dia. E isso é rotineiro, só que isso não quer dizer que todo dia eles dormem das 2 às 4 da tarde ou das 9h30 às 11h45 da manhã, porque é no horário que isso acontece às vezes dentro de casa. Explorar ambientes faz parte da rotina, então o que eu quero traduzir com explorar ambientes é um passeio, né? O passeio faz parte da rotina, mas... Ou se for um gatinho, para mim é justamente a gratificação, é estimular ele a percorrer outros ambientes verticais, né? A mudar um pouco a dinâmica, às vezes que gato também entra num hábito bem marcadinho às vezes e é importante a gente estimular a mudar um pouquinho isso, né? Então, ao invés de comer sempre no mesmo lugar, explora outros lugares para dar comida para ele. E dependendo do gato, até dependendo do perfil do gato, até o passeio mesmo, levar ele num Sim. jardim, subir numa árvore, lógico, com guia, coleira e guia, super em segurança, mas né, explorar ambientes faz parte de todo animal, igual a gente gosta de sair de casa e gerou na gente um ciricutico quando a gente foi impossibilitado de fazer isso algum tempo atrás. A gente está dizendo tudo isso, até eu gostaria de trazer aqui, porque outro dia eu ouvi de uma especialista, não vamos citar nomes aqui, uma pessoa até famosa aí na internet, recomendando que um tutor deveria passear todos os dias ao nascer do sol para o cão ser menos ansioso. E essa é a principal recomendação que ela passou. Mas será que é isso mesmo? É claro que passear vendo o sol nascer faz bem para qualquer um, a gente se inspira, né? Às vezes tem gente que gosta muito de acordar cedo para ver o sol nascer, a atividade física do passeio faz bem também por si só, mas se a gente cria esse hábito de todo dia, no mesmo horário, com a virada de luz ainda, que os animais são muito ligados ao fotoperíodo, de prestar atenção nesse padrão, nessa mudança de padrão da noite para o dia e do dia para a noite, o que acontece no dia que esse animal ansioso não puder sair, que o tutor por algum motivo não puder levar ele para passear exatamente nesse horário, ou que está chovendo, ou que mudou alguma coisa na programação dele? Será que esse hábito que foi criado, esse hábito rotineiro, né, de sair todos os dias no mesmo horário, preparou esse animal para lidar com imprevistos? E eu acho ou com a ansiedade. Ou com a ansiedade, né? Então, acho que esse é o discernimento que a gente tem que fazer quando a gente ouve algumas recomendações. E falando nisso, até me veio também que esse tipo de coisa gera uma sensação muito ruim na gente, né? Então, a pessoa, o dia que ela não consegue fazer isso, ela se sente muito mal. E provavelmente o dia que ela não consegue sair logo que o sol nasce para passear com o cão, ela já vai se sentir mal, já vai se sentir cobrada e ela ainda vai ver o animal mais ansioso por ela não ter conseguido fazer isso, gerar ainda mais peso na consciência, né? Então acaba gerando ansiedade às vezes nele e mais ainda na gente. Eu tenho certeza que você que está ouvindo se identifica isso provavelmente em outra situação, de ter na cabeça que precisa fazer tal e tal e tal coisa e no dia que você não consegue, isso gera essa ansiedade em você, né? Então a gente sempre tem que lembrar da gente também, né? Do nosso bem-estar, de como que a gente consegue unir a rotina deles com a nossa. E falando e pegando a pergunta, né, que a gente recebeu na caixinha de, poxa, será que essa rotina gera mais ansiedade ou ela pode causar estresse?
gera mais segurança Segurança, ou ela pode gerar mais estresse. previsibilidade, né? Eu acho que isso é algo que varia de animal para animal, principalmente no histórico. Então, por exemplo, se a gente falar de um animal que foi resgatado de uma situação difícil, que já passou por privação de alimento ou por privação de segurança, né, de um ambiente seguro para ele, confortável, ou de afeto mesmo, né, de contato social de qualidade, essa previsibilidade pode ser muito importante num primeiro momento, é lógico, e a gente tem que enxergar que o que traz a segurança é ele saber, né, é difícil eu falar que ele vai ter a consciência, porque esse é um tema polêmico sobre a consciência dos animais, mas ele entender e ele sentir que não vai faltar nenhum recurso importante. E aí, Ou que ele tá esperando que aconteça uma coisa e aconteça outra coisa completamente completamente diferente, né? diferente. Então, por exemplo, você fingir que vai dar um petisco e na verdade você vai pegar ele à força para dar banho, né? Esse tipo de falta de controle, de previsibilidade gera muita Você ansiedade, muito estresse. Você dá um petisco interessante bem na hora que ele vai ficar sozinho e você engana ele para ele É, ficar preso num lugar sozinho e você, no que ele se interessa pelo que você está oferecendo, você vira as costas e dá uma sacaneada nele assim. Com gato isso funciona no máximo uma vez, né? Mas mas para animais medrosos, assim, muito medrosos, recém-resgatados, como o Guilherme está falando, essa previsibilidade, essa segurança traz realmente um conforto. Ele está numa situação completamente nova, ele precisa entender como que funciona esse novo contexto da vida dele. Mas, de novo, previsibilidade não significa algo totalmente engessado, né? É diferente, assim, é você ser previsível nas suas ações. Então, quando ele percebe que você vai dar comida para ele, ele realmente ganha essa comida. Quando ele percebe que é a hora do passeio, ele realmente sai para passear, né? Vocês meio que dormem e acordam mais ou menos em horários parecidos. Ele entender o contexto. exato, e aí, como eu falei anteriormente, a gente enxerga basicamente, e qualquer coincidência com a nossa espécie humana não é mera coincidência, Qualquer qualquer semelhança. semelhança, hoje eu estou trocando as palavras, não é mera coincidência, mas existem basicamente três grandes preocupações na vida só de um animal, que é recurso alimentar, recurso social e recurso ambiental. Lógico que são três coisas que, olhando do macro, né, a gente pode destrinchar cada recurso dele em várias coisas diferentes. Mas a segurança existe quando um animal entende que não vai faltar, ele não corre o risco de perder qualquer um desses recursos não faltará. E é isso que talvez uma rotina vai trazer essa previsibilidade que tanta gente fala que é importante. Só explica um pouco melhor, porque eu tô vendo alguém pensando assim, nossa, mas e se ele precisar ficar sozinho? Vai faltar o recurso social, assim, só deixa mais claro o que você tá querendo dizer. Exato. Então vamos lá. O que a gente estava falando da rotina bioapropriada? Então seria um animal ele ter uma rotina voltada ao que seria o natural da espécie dele. Como eu falei, ele fazer comportamentos alimentares ali, ele poder desempenhar comportamentos alimentares que são da espécie dele, ele ter interações de qualidade com pessoas e outros animais que ele gosta ou não gosta, né? Quando não gosta, a gente tem que tomar cuidado com isso. Também ter um ambiente confortável com todos os recursos, brinquedos, esconderijos, água, tudo à disposição para ele se sentir bem. Um ambiente seguro, né? Onde ele não passe o dia estressado, com medo, correndo risco, né? Exato. Só que todo animal, quando a gente tira ele do ambiente livre, né, do ambiente natural que seria, a gente traz para dentro da nossa casa, no ambiente doméstico, um dos principais trabalhos que ele tem, principais trabalhos, assim, não estou falando de trabalho do termo pesado da coisa, de ser uma função que ele precisa exercer, mas é algo que ele busca fazer naturalmente, porque ele fica o tempo todo tentando entender tudo o que acontece no entorno dele. Então ele fica observando padrões de eventos assim, e comportamentos das pessoas e padrões que acontecem no ambiente de onde ele mora e fica tentando correlacionar com as coisas que realmente são significativas na vida dele, significativas para o bem ou para o mal. Tipo, Então, eu acho que se alguém já passou pela experiência, às vezes, de ir morar numa casa com alguém que não falava a mesma língua que você, né? Assim, você imagina você não fala chinês e você vai viajar e fica num Airbnb que só tem chinês
e você não consegue se comunicar, você tem que ficar observando, né, o que eles estão querendo dizer, o que eles estão apontando, a movimentação, né? Então é mais ou menos assim que os cães Isso. entendem o nosso Então você mundo. chega numa casa, por exemplo, que você não sabe em qual armário da cozinha é guardado a louça, qual armário fica a comida, e aí a partir de observar, vamos usar os chinês aí, você fica observando o chinês e aí você vê sempre que ele abre o terceiro armário, ele tira dali um alimento. Quando ele abre determinado armário, ele tira um produto de limpeza. Depois que ele pega um alimento, ele vai para o fogão e mexe com panelas, com alguns instrumentos específicos. Quando ele pega um produto de limpeza, ele vai, pega um balde, um rodo, uma vassoura, e assim você começa a entender padrões de comportamento daquele ambiente que você está inserido. Então, basicamente, todos os animais que vivem no ambiente doméstico, eles passam a ficar craques em observar esses padrões na nossa casa, na casa das pessoas que ele vive. E é a partir disso que o hábito pode começar a jogar contra disso que a gente está falando. Então, uma coisa é ele entender que não vai faltar alimento, que ele está seguro, que ele tem todos os recursos que ele precisa. Então, é o ponto importante de uma rotina, né? Dele ter uma rotina de todo dia ser alimentado, todo dia ter uma interação de qualidade, todo dia ele passear, explorar ambientes, tudo que a gente já falou. Agora, do ponto de vista que pode começar a gerar estresse, é quando a gente repete tudo do mesmo jeito, nos mesmos horários, e ele passa a reger a vida dele, ele passa a ficar completamente orientado só nesses padrões humanos, né? Então, todo dia acontecer a alimentação do mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo horário, normalmente são os mesmos alimentos, isso de maneira alguma replica o que aconteceria em vida livre. Então, a gente sempre faz essa comparação dos animais domésticos com os animais de vida livre para a gente tentar, né, proporcionar o mesmo estilo de vida, para eles realmente exercerem todo aquele potencial do animal que eles são, dos animais que eles são. Então, quando a gente tira dele essa necessidade de se preocupar de que jeito ele vai conseguir comer. Então, em vida livre, um cachorro acorda, ele não sabe exatamente que horas que ele vai encontrar ou o lugar exato que ele vai encontrar o alimento e até qual alimento ele vai encontrar. E isso faz com que o cérebro dele precise se adaptar a mudanças, precise se adaptar à imprevisibilidade, e isso faz com que ele se torne um animal mais inteligente, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista emocional. Então, quando a gente... Resiliente, né? A Resiliente. gente sempre fala, a gente usa muito, por isso que nosso conteúdo é baseado no resgate da essência, porque a gente usa muito essa observação dos animais na natureza, exatamente nesse sentido. Assim, você não vai ver um animal selvagem, silvestre, né, um animal de vida livre, ansioso desse jeito, né? E inclusive a gente observa muito isso em animais que o ser humano começa a interferir muito, então começa a dar comida para o macaquinho. Aí você começa a ver que os macacos começam a ficar ansiosos para receber comida naquele horário, né? Todo Então a dia, nossa interferência acaba gerando isso. Aí isso para mim já deve dizer muito para você, né? Parando para pensar, falar, nossa, é verdade. Se em vida livre eles não têm essa previsibilidade, eles são menos ansiosos. Talvez na nossa rotina, se é um animal que já passou por esse período de adaptação da nova casa, né, que já passou dessa fase de ser resgatado, de perder o medo, talvez não seja a melhor coisa para ele mesmo, né? você falou até de macaquinhos, animais de vida livre. Aqui onde a gente mora, tem pousadas que têm esse hábito de colocar todos os dias um alimento, para uma bananinha para os macacos virem, né, os saguis virem perto dos hóspedes e rola toda aquela interação. É algo que a gente não acha muito legal, mas enfim, Não recomendo, não incentivem. mas acontece. E quando, por exemplo, a pousada fecha um mês de férias e não tem ninguém lá naquele determinado horário para colocar a banana deles, o que mais se observa não são que os macacos têm toda essa resiliência de falar assim, agora acho que o pessoal saiu de férias, não tem ninguém em casa, vamos buscar outras árvores frutíferas para nos alimentar. Não, eles... não posso dizer que eles ficam mais ansiosos, mas o comportamento deles ficam muito mais intensos a ponto deles tentarem invadir, né, as instalações da pousada, roubar, isso é bem comum, eles roubam frutas de dentro das casas, eles invadem as cozinhas, eles fazem muita bagunça.
E isso mostra o quanto que esse hábito diário, né, de certa maneira, não trouxe para eles nenhum real benefício, além do momento ali de alimentação, E é acho que óbvio. na sua casa talvez você observe isso com o seu cachorro, às vezes que talvez começa a latir quando você não dá comida na hora que ele está esperando, ou aquele gato que começa a miar e fica super agitado, andando para lá e para cá também quando chegou a hora de comer ele ainda não ganhou, né? Então é a mesma situação. E aí, para mim, o grande problema desse hábito, dessa previsibilidade constante na vida dos animais, e aí falando muito sobre a ansiedade, né? Que ninguém vai conseguir um dia eliminar a ansiedade da vida de ninguém. É uma emoção básica que está presente aí no sistema límbico de todos nós, de todos os animais que são domésticos aí vivem com a gente. Então, o grande problema é que uma rotina cheia de hábitos, ela constantemente reforça, ela recompensa essa ansiedade. Então, a ansiedade sendo a emoção que a gente sente tentando prever o que vai acontecer, quando acontece o que a gente estava esperando, de certa maneira faz com que a gente fique ainda mais ansioso numa próxima oportunidade. Então, todos os dias que o seu cão vê você no mesmo horário fazendo um comportamento ritualizado, como eu saio da cama, escovo os dentes e a primeira coisa que eu faço assim que eu chego na cozinha ou na área de serviço é dar uma refeição para ele no pote. Quando o seu cão te vê saindo da cama, e depois que isso se repete por semanas, meses, quando ele te vê tirar o pé da cama e ir na direção do banheiro, ele já tenta prever que ali na sequência do banheiro você vai até onde está guardada a ração dele. Quando você põe a mão no armário mágico onde fica guardada a comida dele, ele tem quase que uma confirmação, aquela sensação de nossa, eu sabia que ia acontecer isso. E isso reforça a ansiedade. Quando você pega o saco de ração ou o saco de alimento na mão, isso reforça ainda mais. Quando você coloca no potinho dele e direciona toda a sua linguagem corporal de que vai oferecer esse alimento para ele, reforça ainda mais essa ansiedade. E quando ele come por si só, isso de fato, né, é a grande recompensa, a recompensa alimentar, é quase que a cereja no topo do bolo para toda essa ansiedade que começou a aparecer lá na hora que talvez tocou o seu despertador ou que você começou a se mexer e ele percebeu que você estava acordando. Como é isso? Eu preciso todos os dias esperar por esse momento, porque essa é uma hora muito significativa no meu dia. Ou já sei que toda vez que ela levanta da cama eu vou ganhar comida. E aí ele já Exato. começa a ficar agitado, e aí você também começa a ficar ansiosa de ver a ansiedade dele. Fala, já vou te dar comida logo. E aí vira de novo um ciclo de ansiedade, tanto para ele quanto para você. Só que isso por si só, talvez para você não está enxergando um problema. Falar assim, nossa, mas qual que é o problema de eu dar a comida logo que eu acordo? E Ou talvez sempre no mesmo horário, ele né? tá com fome, afinal ele precisa comer nessa hora, ele passou a noite Ou toda eu em também jejum. tenho uma rotina que é sempre os mesmos horários, né? Exato. Só que, lembrando que a gente está falando de ansiedade. Daí, por exemplo, esse cão, vamos supor que ele tem dificuldade em ficar sozinho. Né? E talvez isso nem vá acontecer logo de manhã, talvez isso aconteça à noite quando você saia com algum Ou amigo, ele é reativo no ou ele é passeio. reativo no passeio. Enfim, pense em alguns momentos da vida do seu cão que ele precise lidar com ansiedade. Dar a comida todo dia no mesmo horário, como eu comentei, reforça a ansiedade. Como que a gente vai trabalhar a ansiedade em outros momentos se numa hora básica, numa hora chave do dia dele, a ansiedade está sendo reforçada? Então, às vezes, a gente gasta muita energia, muita dedicação em treinos específicos para problemas que acontecem em horas aleatórias e hábitos rotineiros, esses comportamentos ritualizados da gente com os nossos animais estão jogando contra, às vezes estão fazendo você gastar dinheiro com adestramento e você mesmo está sabotando o treino que está fazendo Sem sem saber. saber. Essa é a grande sacada que a gente quer trazer com essa disrupção sobre o termo rotina, porque, como eu comentei, as coisas podem aparecer de forma rotineira, mas elas não precisam ser hábitos ritualizados acontecendo sempre de uma maneira tudo igual. Eu gosto muito, assim, dentro disso, de entender uma rotina, da gente pensar principalmente em definir prioridades também. Então, não tentar encaixar todas as coisas do mundo que você vê na internet nessa rotina com o seu animal, né? Então, eu tenho que brincar, passear, adestrar,
fazer atividade, mais milhares de coisas, 7 brinquedos por dia, 8 passeios, né? Enfim, assim, vamos lá, dentro da sua rotina atual, o que que é possível, o que que faz sentido para vocês, né? Agora também na caixinha que a gente abriu só sobre rotina, uma pessoa falou: ah, tá sendo muito cansativo ter que brincar 2 vezes por dia com o meu gato. Tudo bem, esse é o mundo perfeito, mas se não tá dando para fazer, como que você pode fazer isso de uma maneira melhor? Então, uma dessas brincadeiras pode ser o gato brincando sozinho, ou você brincar só uma vez por dia com muita qualidade, né? Realmente estar ali presente e fazer uma boa brincadeira. E isso, de novo, não precisa ser também no mesmo horário. Então, não se cobrem tanto, Nem né? ser a mesma brincadeira, então às vezes a gente fica Às vezes você tá preso. sem paciência, né? Você nem tá com disposição de fazer aquela brincadeira. Ou a Pode gente, fazer outra mais a simples. gente descobre um jeito mágico, um brinquedo que o nosso animal adora, e aí todo dia ele ganha o mesmo brinquedo. Isso também não treina essa imprevisibilidade. Ele seria muito interessante ele aprender a brincar com outros objetos, de outras maneiras. E sempre, aí o que é fato que precisa existir numa rotina são brincadeiras. Agora elas não Isso. precisam acontecer sempre numa mesma ordem, de um mesmo jeito. Isso, como a gente falou, acaba não treinando só a imprevisibilidade. Ó, quero dar uma resumida, mas pegar alguns pontos importantes sobre tudo isso. Primeiro, como a gente falou, é importante ter algumas coisas dentro de uma rotina que todo animal precisa ter, assim como todos nós precisamos ter. Porém, ser muito previsível, ser tudo muito igual, acaba gerando mais ansiedade, pode gerar mais estresse, tanto para você quanto para ele. Nós recomendamos muito que um animal recém-resgatado, que um animal muito medroso, algum animal que está numa rotina completamente nova, então às vezes você mudou de casa. Aí é importante tentar nos primeiros dias fazer tudo mais igualzinho para ele se sentir seguro. A partir daí, começa a mudar um pouquinho. Todo animal precisa ter essa plasticidade cerebral. Então, se eu lembrei agora de um exemplo, tem muito animal que, por exemplo, fica bem sozinho se for das 8 da manhã às 2 da tarde, mas se a pessoa sai em outro horário, ele não fica bem sozinho, porque ele está só com esse hábito. Então, ir variando um pouco as coisas, a gente acredita que é muito mais benéfico do que prejudicial. Você vai ajudando ele a lidar com as emoções, você vai ajudando ele a desenvolver mais plasticidade cerebral, mais resiliência, ele consegue ter uma rotina mais diversa também, porque querendo ou não, ter uma rotina muito igualzinha uma hora cansa, né? Você com certeza de vez em quando muda alguma coisa na sua rotina porque dá uma cansada. Então, chegar nesse meio termo aí de você ter coisas que precisam ser feitas, porém não tudo do mesmo jeito no mesmo horário. E ir estimulando ele a lidar aos pouquinhos, alguns animais que são mais inseguros podem ter mais dificuldade. Às vezes tem animal que você muda o lugar do potinho de comida, ele já estranha, mas é justamente isso que ele precisa para desenvolver essa inteligência emocional. E para mim, outra coisa só que eu queria deixar como recado final, falando de rotina, que eu acho que muitas pessoas às vezes se sentem muito sobrecarregadas com rotina, falam, nossa, tem muita coisa para fazer. É o que a gente puxa aí do resgate da essência, de você definir as prioridades e escolher aquele pouco que quando é feito ele faz muita diferença. Então, ao invés de se preocupar às vezes em fazer meia hora de treino de comandos, talvez o que mais vai fazer diferença é meia hora só de passeio, né? Então, começa a observar na rotina qual que é a base, o que é mais importante que você precisa manter, né, e mantendo o melhor possível, e as outras coisas você vai adaptando. A gente não consegue ter uma vida perfeita, né? Isso acaba sobrecarregando a gente. Então, escolha o que faz real diferença e faça muito bem feito, e a partir daí vai adicionando tudo que for possível, é claro, né? Vai variando, não se cobre. E também um conselho que pode ajudar para muitas pessoas que, poxa, então como que eu organizo? Como que eu faço isso ao longo do dia? A gente sempre diz que a rotina dos animais, elas têm que ser pensadas a partir da rotina dos humanos.
porque às vezes a gente fazer as coisas sempre igual nos tira também uma oportunidade ou oportunidades de ensinar conceitos importantes. Então, como a gente está falando de resiliência, de lidar com a imprevisibilidade, que seria um mecanismo natural para os animais, né? Eles precisam funcionar assim em vida livre. Então, é realmente observar como que vai ser o dia dos humanos, como que vai ser o seu dia, que horários que você vai ter para ter uma interação de qualidade, que horas que você vai precisar deixá-lo um pouco sozinho, e a partir dessa definição é que você vai modelar que horas que vão aparecer as alimentações, as atividades bioapropriadas que a gente fala, que horas você vai poder passear. Não precisa ser algo assim regimentado, não precisa ser uma obrigação das coisas acontecerem todos os dias. Salvo, né, por exemplo, passeio. Se o seu cão tem dificuldade de passear na hora que a rua está muito movimentada, que tem outros cães na rua, aí você direciona para o que vai ser mais confortável para ele, é óbvio. Mas essa mudança de rotina dele, né, essa mudança de horários é extremamente benéfico e principalmente vai deixar tudo mais leve para você, que é a grande responsável de fazer com que tudo isso aconteça de uma maneira sutil e fluida, tanto para você quanto para o seu animal. E aí, só complementando também, a única coisa que a gente não recomenda, assim, né, é não ter nenhuma rotina também. Então, uma semana ele passeia à noite, na outra ele não passeia nenhum dia, na outra ele passeia só uma vez na semana de manhã. Então isso também não é legal, né? Ter a rotina, são hábitos que se repetem ao longo da semana. Então um mínimo de rotina ele precisa ter. Só não engessada, então não ir para esse extremo também, falar, então vou fazer cada dia aleatório, completamente não. Diferente, também não é isso, tá? Só para deixar muito claro. Então, dentro aí de um mínimo de padrão, você ir variando um pouco essa rotina. E a gente recomenda muito, se você tem um animal que é ansioso, que é reativo, que está com alguma dificuldade, repensar essa rotina, como o Guilherme comentou, às vezes é essa chavinha que precisa virar, é você olhar para os hábitos que estão sendo reforçados no dia a dia e começar a incentivar ele de uma maneira diferente, a construir mais essa resiliência e essa inteligência emocional. E claro, se você quiser se aprofundar, a gente tem um curso só de inteligência emocional, onde a gente fala sobre passeios, sobre micro-hábitos, que são coisinhas que você pode fazer na rotina, atitudes que você pode ter com o seu animal que vão favorecendo esse estado emocional mais equilibrado aí de uma maneira mais leve, né? Incluindo na sua rotina também, sem se tornar uma cobrança a mais. O que a gente precisa é de um animal resiliente e não um animal muito pragmático, preso a horários, a protocolos, a condutas específicas, senão acontece uma verdadeira rebelião dentro de casa. Isso aí, então espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com alguém. Como uma troca para nós também, se puder deixar ali na avaliação 5 estrelas para ajudar nosso podcast a chegar a mais pessoas, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essas informações mais leves, a mais consciência, consigam ter uma vida melhor com seu animal. E se você compartilhar no Instagram também, marca a gente lá, @poracá. Se você não segue, vai lá seguir. E muito obrigada hoje por nos ouvir e ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.